Prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Estamos vivendo a alegria desse que é o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa vida cristã. Eu tenho a alegria de estar com você hoje, quando a liturgia vai nos fazer conhecer essa primeira comunidade cristã de Jerusalém, a chamada comunidade jerosolimitana, essa comunidade que nos faz ver como era uma comunidade viva, era uma comunidade cheio de amor. Mas você sabe que eu também pertenço a uma comunidade de fé. A minha comunidade é a Diocese de Amargosa. Eu pertenço ao presbitério da Diocese de Amargosa. E na Diocese de Amargosa, hoje nós comemoramos a nossa padroeira, Nossa Senhora do Bom Conselho. Sobre isso nós já meditamos um pouco no dia de hoje. E nós vamos então entrar nesse mistério desta celebração de hoje, também em comunhão com esses irmãos e irmãs, para quem eu peço também a sua oração, a nossa oração nesse dia de hoje. É interessante também que hoje nós, por falar que Nossa Senhora do Bom Conselho, nós vamos hoje encontrar na cena do Evangelho Jesus que se encontra com uma pessoa que pertencia a um conselho lá em Jerusalém, o conselho chamado Sinedrim, não é aquele conselho que se reunia lá no templo, que tinha o cuidado com a vida do próprio povo de Israel, julgava as grandes questões da vida do povo, da vida social, da vida política, da vida também econômica. Nós vamos nos encontrar aí com este personagem Nicodemos, que aliás é um personagem que aparece no Evangelho desde o dia de ontem, mas ontem nós lemos o texto que correspondia à festa de São Marcos, então, portanto, não lemos o início da leitura do Evangelho de São João. Aliás, são esses dois livros que nos acompanham profundamente durante esse tempo da Páscoa, a leitura contínua dos Atos dos Apóstolos e a leitura contínua do Evangelho de São João. E quem reza a liturgia das horas, nós também durante o ofício das leituras, nós já terminamos de ler a primeira carta de São Pedro e começamos a ler agora também o livro do Apocalipse. Então essas leituras têm nos acompanhado, essa leitura contínua nos acompanham durante esse período do tempo da Páscoa, contemplando o Cristo vitorioso. Agora, a coleta que nós rezamos no domingo passado, aquela oração que abre, não é, conclui os ritos iniciais e abre o rito da palavra, justamente a gente pedia a Deus essa graça de conhecer melhor o batismo que nos lavou, o sangue que nos purificou. Portanto, esse tempo da Páscoa é um tempo de aprofundamento da graça que nós recebemos no nosso batismo. Então, primeiro a gente faz uma experiência de Deus, e aquilo que muitas vezes você vê que quando o padre apresenta a hóstia consagrada, diz: provai e vede como o Senhor é bom. Então a gente faz uma experiência, a gente prova, e agora a gente, durante o tempo da Páscoa, como que faz uma espécie um tempo de mistagogia, de voltar ao mistério que é fundamental na nossa vida, para tirar todo o sabor daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós já vivemos no mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura, portanto, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 32 a 37, dá para nós uma espécie de retrato da comunidade cristã. Durante o tempo da Páscoa é o momento de a gente visitar o álbum da nossa família, conhecer esse mistério das nossas origens como cristãos e como cristãs. Na verdade, não é bem um álbum de fotografias. Mais do que fotografias, o texto sagrado nos dá uma radiografia, nos mostra um pouco por dentro como é essa comunidade cristã, não é? Mas para entender uma radiografia, não é como uma fotografia que a gente vê apenas a parte externa, a gente precisa de um olhar mais penetrante, de um olhar mais profundo. Agora, ao mesmo tempo que eu digo assim, que é uma espécie de radiografia, no fundo, os Atos dos Apóstolos são também como uma espécie de uma planta de casa. O que é uma planta de uma casa? A planta de uma casa tem um projeto. Eu sou
péssimo em matéria de inteligência espacial, né? Hoje em dia se diz que a gente tem 9 tipos de inteligência, e uma dessas inteligências é a inteligência espacial. Eu não tenho problema com a inteligência linguística, né? Me mande falar que eu falo sem problema nenhum. Agora, me mande seguir um mapa, que vocês vão ver o trabalho que vai dar. Me mande dançar, para você ver se eu não sabe pisando no pé dos outros, que me falta um pouco de coordenação do verdadeiro uso do espaço. Ninguém quer olhar como é que fica a minha mesa, porque eu não consigo administrá-la tão bem assim. Olha que... Então, há um tipo de inteligência que é esse. Então, ler, por exemplo, uma planta é uma coisa muito difícil. Eu tive um tempo que eu fui vigário paroquial em Amargosa, e na época que eu era vigário paroquial em Amargosa, o pároco era o padre Edésio de Jesus Ribeiro, né? Gostava muito dele, gostava muito de construção, disso, daquilo outro. E ele desenhava, fazia uma reforma em alguma igreja, não sei o que, alguma coisa. Ele pegava e desenhava uma plantazinha, né, para trabalhar com os pedreiros. E ele me mostrava aquelas plantas. Tá vendo aqui, ó, nasce uma parede, não sei o que. Tu tá vendo aqui? E eu, sim, tô vendo. Mas ele sentia a insegurança do meu tô vendo, ele percebia que eu não conseguia ver o que ele estava me dizendo. Eu não conseguia ver mais do que um monte de traço para cá, um traço para cá. Via que tinha não sei quantos metros, que dizia que tinha que fazer, que ele ia ser uma porta. Mas ver aquilo ali como ele conseguia ver, eu não via. Esse é um tipo de inteligência, não é? Essa do espaço e da questão da geometria, que se mistura com mente matemática, etc. Agora, tem esse detalhe, né? Que os Atos dos Apóstolos, ele é também uma planta. Ele é como um projeto. Nem sempre a forma que ali está dito, que era tudo de uma determinada forma, é que aquilo era uma realidade. É uma realidade de um projeto, é o desejo de como Deus quer que essa comunidade de verdade se comporte. Não quer dizer que aquela comunidade conseguiu em 100% realizar todo esse projeto, porque você e eu, que hoje tomamos os livros dos Atos dos Apóstolos, continuamos a nos inspirar por aquele estilo de igreja, e somos nós hoje os responsáveis para tornar atual essa verdade que o Espírito Santo começou lá de forma germinal. Por exemplo, hoje aqui vai dizer que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como propriedade as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Dito isso dessa forma, não é? A gente pode olhar e dizer, puxa, mas como nós estamos distantes disso, etc. Mas depois os Atos dos Apóstolos, um pouquinho mais lá adiante, vai mostrar a dificuldade que alguns cristãos tinham para viver essa realidade. Não é? Vai contar a história de Ananias e a história de Safira. Portanto, é um projeto que está em desenvolvimento, que nem todo mundo conseguiu enxergar o projeto e viver o projeto e construir a vida de comunidade, como estava dizendo ali. Olha só, o Papa Francisco, né, esse homem de Deus que nós temos para os nossos tempos, ele escreveu essa famosa encíclica sobre a fraternidade e a amizade social, que se chama Fratelli Tutti. Todos somos irmãos. E aqui tem uma parte no número 116 que ele diz uma coisa interessante, não é? Os últimos, em geral, praticam aquela solidariedade tanto especial que existe entre aqueles que sofrem, entre os pobres, e que a nossa civilização parece ter esquecido, ou, pelo menos, tem muito desejo de esquecer. Solidariedade é uma palavra que não sempre agrada. Eu diria que algumas vezes nós transformamos esta palavra em uma palavra ruim. Não se pode dizer, mas é uma palavra que exprime muito mais do que alguns atos de generosidade esporádica. O que é solidariedade, segundo o Papa Francisco? É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre as apropriações dos bens da parte de alguns. E é também
um lutar contra as causas estruturais da pobreza. Olha o que é aqui então a solidariedade, que deve marcar a vida das comunidades. Lutar contra as causas da pobreza, da desigualdade e da falta de trabalho, da falta de terra, da falta de casa. Não é trabalhar contra a negação dos direitos sociais e trabalhistas. É enfrentar os efeitos destrutores do império do dinheiro. A solidariedade, em tese, no seu sentido mais profundo, é um modo de fazer a história. Gente, que coisa bonita essas palavras, que, de algum modo, é a atualização disso que nós encontramos aqui nos Atos dos Apóstolos, quando diz que esta comunidade era um só coração e uma só alma, que havia esta unidade, e como diz aqui Lucas, ninguém considerava como propriedade sua aquilo que possuía. Por quê? Porque, de acordo com o que vem ensinado na doutrina social da igreja, não é? O direito de todos pelos bens que a terra produz é anterior à propriedade privada. A propriedade privada é um direito secundário em relação àquilo que todos têm direito, aos bens que a terra oferece, aos bens que o mundo, a natureza, produz. Então essa é uma forma que a gente pode ter de aproximação com essa bela leitura dos Atos dos Apóstolos e transformar em gesto concreto nos dias de hoje essa própria leitura. Aqui diz-nos a leitura que com grandes sinais de poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam essas casas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme as necessidades de cada um. Aí conta, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé. Você lembra que ontem eu disse que São Marcos, João Marcos, era primo de Barnabé, conforme a gente vê na carta aos Colossenses no capítulo 4, versículo 10? Então aqui está falando hoje de Barnabé. Barnabé, não é José, que é chamado de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era um levita natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Aqui tem uma coisa muito interessante também. Que a gente está vendo aqui nessa história desse levita, na história desse levita, uma coisa que é uma contradição. Esses homens, um levita é aquele que ajudava no serviço do templo, não é? Era um homem consagrado, era uma forma, tinha os sacerdotes e os levitas, eles eram consagrados a Deus. E o que era que acontecia? Os levitas, eles não possuíam terra, eles não deviam possuir terra, porque eles deveriam viver do serviço do templo. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um levita que não está vivendo de acordo com a sua vocação. Ou seja, aquilo que estava contido na palavra de Deus, que era o ideal de vida, que essa vocação inspirava, agora este homem não está conseguindo viver de acordo com a sua própria vocação, de acordo com a sua consagração. E agora, na medida que ele entra na comunidade cristã, adere à comunidade cristã, ele vai viver radicalmente o espírito da sua consagração, vendendo tudo o que ele possuía e colocando todos aqueles seus bens ali, depositado nos pés dos próprios apóstolos. Agora sim, ele vai poder viver de acordo com a sua vocação. Agora ele vai poder viver o grande ideal da sua vida de homem consagrado, como expressa bem no Salmo, né? A minha herança é Deus. A minha herança é Deus. Isso me basta, vai dizer o salmista. Tirei a sorte grande. Agora eu sou feliz. Agora ele pode viver a felicidade da sua própria vocação, da sua própria consagração, como a gente lê no Salmo 16 ou Salmo 15, que justamente era o salmo que era cantado
falado no momento da ordenação de um levita, a ordenação de um sacerdote. Aqui o Salmo 16, o Salmo 15, dependendo da numeração que a gente está seguindo, no versículo 5, diz justamente isso: o Senhor é a minha herança, é a parte da minha herança, Ele é o meu cálice, nas tuas mãos eu encontro a minha porção. Essa deveria ser a herança do levita. Nas mãos de Deus é que ele encontra toda a sua herança. E isso é que significa dizer pertencer ao clero. A palavra kleros significa herança. Então, o sacerdote encontra em Deus a sua herança, encontra em Deus a sua riqueza, e dessa forma ele é um espelho para a vida do povo de Israel, porque a herança de Deus é o seu povo, Israel. Então a gente vê agora aqui que a comunidade cristã é o espaço adequado onde até mesmo um levita encontra a forma de viver a plenitude da sua vocação. E para você, a comunidade cristã é também um lugar onde você vive a plenitude da sua vocação, onde você encontra o lugar onde você vive o chamado profundo que Deus faz para você. As nossas comunidades continuam sendo um espaço onde a gente recupera o sentido da vida da gente, o sentido da nossa missão, o sentido da nossa vocação. Que bonito quando as comunidades são assim, lugar onde cada um encontra o espaço para viver o seu chamado, sua vocação, sua missão, onde você descobre o sentido da sua vida. Aí podemos olhar para o texto do Evangelho de hoje, que é a continuação, como eu disse, daquela história que teríamos visto ontem, que nós não começamos a ver, que é a leitura do capítulo 3 do Evangelho de São João. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Algumas coisas para dizer aqui, não é que nós não ouvimos ontem, ele é um encontro que acontece de noite, Jesus e Nicodemos se encontram de noite. Aqui a gente já pode pensar, por exemplo, né, a vigília da Páscoa. A Páscoa acontece também durante uma noite, é durante a noite que o povo de Israel sai do Egito, não é? E que nós cristãos celebramos também o mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A noite como momento do nosso encontro, a noite não como uma coisa que meta medo na gente. E a noite para o povo de Israel também, e sobretudo para esses doutores da lei, etc., era um momento também de meditar a palavra. Por quê? Porque essa gente era gente que trabalhava. Eles tinham a sua profissão, eles trabalhavam no campo, era um movimento de leigos, não é? Então eles não eram como os sacerdotes que viviam para o serviço do templo, eles era gente do trabalho, como o apóstolo Paulo vai dizer: eu sou uma pessoa que faz tendas, eu trabalho com minhas mãos. Então durante o dia eles tinham que trabalhar, e durante a noite era muito esse espaço, como dizer, eu levanto bem cedo, na vigília, Senhor, eu suspiro por vós, porque era gente que se levantava muito cedo para estudar, para meditar a palavra de Deus. E à noite também usava para esses momentos de reflexão. Então nós temos aqui Jesus e esse Nicodemos que estão de noite meditando. Agora Nicodemos quer falar com Jesus. Ele pertence ao Sinédrio, como eu já disse, ao conselho, e porque ele viu um gesto muito forte de Jesus, que é contado no capítulo 2 do Evangelho de São João, depois da história das bodas de Caná. Mostra Jesus que chega a Jerusalém e expulsa os vendilhões do templo, purifica o espaço do templo, anuncia que aquele templo vai chegar ao seu ponto de falimento, porque a partir de agora ele no seu corpo vai ser estabelecido o lugar onde se encontrar com Deus. Então Jesus faz aquele gesto forte e Nicodemos vai interrogar Jesus, quer entender as motivações de Jesus para fazer um ato daquela natureza. E Jesus então conversa com Nicodemos, fala do grande amor de Deus por nós, que Deus manda o seu Filho para quem nele crê tenha a vida eterna, que ele amou tanto o mundo a ponto de dar o seu Filho para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e falou da necessidade de nascer de novo, ou de nascer do alto. E aí a conversa de hoje é a continuação dessa afirmação de Jesus. E aí serve para mim e para você, que já recebemos o batismo, que já nascemos do alto. E qual é o significado de ter nascido do alto? Não significa voltar para dentro da barriga da mãe da gente e de novo acontecer um parto. É um nascer do Espírito, é um nascer da força de Deus. E aqui agora nós vamos entrar na lógica da cruz, não é? Que a cruz, que era a prova de maior rebaixamento que uma pessoa poderia ter, a morte de cruz. Maldito era quem era
levado para a cruz. Então era o rebaixamento social maior que podia ter. Um cidadão romano não morria nunca crucificado, ele podia ser decapitado, como foi o apóstolo Paulo, por exemplo. A cruz era destinada para pessoas estrangeiras, para escravos revoltosos. Então era para esse tipo de gente. Era um rebaixamento social realmente grande. Então Jesus foi rebaixado, não é? A cruz é esse elemento contraditório, né? A pessoa é levantada na cruz, é levantada para ser rebaixada. Ele é rebaixado de uma forma tão grande, mas colocado no alto para que todos vejam o seu rebaixamento, não é? Causa de motivo de riso para os outros. Então continua aqui a conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus diz: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Então aqui fala dessa liberdade de quem nasce do alto, não é? De gestos que não são controlados, não é? Que ninguém pode determinar, predeterminar, prever. Quem segue o Espírito deve viver na liberdade do Espírito. São Paulo vai dizer que onde está o Espírito, aí está a liberdade. Não são coisas assim que vai dentro de uma previsão, não é tudo muito bem articulado. O Espírito tem a liberdade do vento, não é? Que de repente a gente abre a janela e quando abre o vento chega e joga para cima todas as folhas de papel que a gente possa ter. O Espírito faz reviravoltas. Esse é o estilo do Espírito, é de Jesus. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Aí Nicodemos pergunta para ele, né? Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se eu vos falar das coisas do céu? Continua Jesus. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Gente, aqui tem uma fineza muito grande. Você lembra que na sexta-feira da Paixão, quando eu descrevi um pouco os ritos, eu falei de um gesto, né, que é aquele de desvelar a cruz. Eu disse que o bispo, normalmente na sua igreja catedral, no momento que ele vai receber a cruz, para a adoração da cruz, o bispo tira aquele chapéu que ele usa, né, a mitra, depois tira o solidel, que é solidel significa só a Deus, que ele tira da sua cabeça, como os judeus usam o kippá, não é? Os nossos bispos e outros religiosos também usam esse solidel. O bispo tira o solidel, o bispo retira a casula, depõe ali, não é, ao lado da cátedra, o ministro vem fazer. E se ele achar conveniente, ele tira os sapatos. Não é? O bispo fica descalço. Aí você já chegou onde eu queria que você chegasse. Quem é que a gente vê ficando descalço? Não é? Quem é que a gente vê ficando descalço na Bíblia? Moisés. Quando está diante da sarça ardente, não é? Deus diz para ele: tira o teu calçado, porque estás pisando numa terra santa. Com esse gesto do bispo de tirar os sapatos para ir ao encontro da cruz e adorá-la, nós estamos dizendo que a sarça ardente na qual Deus se manifestou a Moisés era uma prefiguração da cruz. Uma prefiguração da cruz. O livro do Êxodo, no capítulo 3, não é? Nos relata esse momento da sarça ardente, essa história muito bonita dessa manifestação de Deus a Moisés. E a gente vai ver, não é? Moisés estava lá apacentando essas ovelhas, ele vê o espetáculo e depois o que é que vai acontecer? Quando Deus vai falar com Moisés, vai dizer uma coisa muito interessante. O Senhor disse assim, Êxodo 3:7. O Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi o grito da aflição diante dos opressores,
tomei conhecimento dos sofrimentos, prepara o ouvido agora, o versículo 8, que é isso aqui que é importante. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e fazê-los sair, fazê-los subir, fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e corre mel. Quem conhece as Sagradas Escrituras está ouvindo aqui quando Jesus diz assim: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Quem foi que desceu? Foi Javé, foi Deus. Deus desceu porque viu a opressão do seu povo, porque ouviu o grito do seu povo. Jesus está aqui dizendo que ele é este que como Deus desce, que Deus que desceu, é Ele mesmo. E agora, Ele é esse que vai subir. Esse Deus que desceu a partir do encontro com Moisés, é esse que depois vai se manifestar em Jesus, e que vai ser aquele que vai subir ao céu pela sua ascensão. Então diz assim: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então já ali, naquela manifestação da sarça ardente, era o verbo se manifestando a Moisés. Agora escutemos o resto que diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, um outro símbolo da cruz, não é? No deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem seja levantado, a crucificação de Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha essa vida eterna. Gente, a cruz, portanto, é o lugar onde Deus desce, é o lugar onde Deus desce. A cruz é uma descida para uma subida. A cruz é esse lugar vertiginoso, é uma descida para o alto. Isso dizia São Gregório Nazianzeno. A cruz é uma descida para o alto. Quando uma pessoa mergulha, não é? Entra numa piscina, quando ele mergulha, desce, chega lá, o pé bate e ele ganha um impulso para subir de novo, né? Eu não sei mergulhar, não. A única coisa que eu sei fazer é nado de pedra. Quando você cair, eu fico lá no fundo mesmo. Mas quem nada, eu já ouvi dizendo isso, né? Que quando ele desce, ele pega um impulso. Então é uma descida para o alto. A cruz é o lugar da revelação de Deus. É o lugar onde Deus desce. A cruz é o céu aberto. É por isso que Jesus vai dizer para Natanael: você está agora aqui abismado porque eu estou te dizendo essas coisas, que eu vi você debaixo da árvore de figo. Vocês vão ver coisas maiores, o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Toda a teologia dos padres siríacos, dos padres orientais, justamente mostram a cruz como a escada de Jacó, a cruz como um lugar de subida. É um lugar de subida porque na cruz é o lugar da descida de Deus. Deus desce através da cruz do seu Filho para que o homem suba. Como a gente diz no ofício de Nossa Senhora, né? Desce Deus do céu das sumas alturas, não é? Deus desce do céu para que a criatura possa subir, possa receber o impulso. Então, na medida que o verbo se encarna e desce até nós, na sua cruz, ele dá o impulso ao homem, à criatura humana, para poder voltar. Então, portanto, a gente é convidado também no dia de hoje a não termos medo das nossas cruzes. Ela é uma descida para o alto. Ele é o lugar onde o céu está aberto. Tinha uma senhora numa cidade da nossa diocese lá de Amargosa, um lugar chamado São Felipe, que aliás está em novena para a festa do seu padroeiro, São Felipe e São Tiago. Ela se chama Amélia. Amélia, ela era uma senhora que o padre Cristóvão, por não ter pessoas da família, etc., tomou cuidado dela e até hoje ele cuida dessa senhora. E Amélia, era quando ela dizia assim, qualquer coisa que ela via muito bonita, ela dizia: o céu aberto. Essa é a expressão de Amélia para falar de qualquer coisa que ela acha bonita. O céu aberto. A cruz é isso, é o céu aberto. É o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde Deus se interessa pela nossa pobreza. É o lugar onde Deus se interessa pela nossa fragilidade. Desce para que a gente possa subir. Então, e assim a gente vai continuando esse caminho nosso de Páscoa, não é? Aprendendo que o Senhor vem ao nosso encontro e aprendendo também a fazer da nossa cruz uma espécie de escada, onde a gente possa subir ao encontro de Deus. Minha amiga, meu amigo, que assim seja esse nosso dia vivido com essa luz nova que o Senhor nos oferece.
O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Portanto, hoje aqui a minha saudação para você, minha amiga, meu amigo, acompanhando essa nossa live. Aline, um abraço para ti, acompanhando aqui a nossa live. Para Lilia Davi Luna, Sara, né? Sara, tu tá aqui, menina. Sara, tanto tempo que a gente não se vê. Sara é de Castro Alves, penso que agora viva em Salvador, irmã de um colega meu de seminário, Heron, a quem muito prezo. O Jussi Lago, Jaci Félix Santos, e temos aqui Lupax Catequista Digital. É Simone, eu acho, não é Simone, você que está aqui nesse perfil. Simone também é gente do nosso coração, está vivendo aí agora na direção de Ilhéus, pelo que eu entendi, mas é dessa região da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Rafael Jambeiro, essa região de Arguim. Um abraço aqui, Lupax e Catequistas Digital. Bom dia, então tô aqui tentando ser catequista digital, viu? Vocês me ajudem, vocês aí da Lupax que tem mais experiência aí, vão me dizendo como é que se fazem as coisas. Eu faço no tapa, no tranco e no barranco. Um abraço para Mima Costa, Jaci Félix está aqui. Paz e bem, Nossa Senhora do Bom Conselho, proteja com tu, amém, assim seja. Genilza Lisboa, um abraço para você, para Rosângela da Hora também, para Ana Maria Barreto, para Sara Boaventura, para Márcia Silva, para quem? Ribeiro, Cláudia Ribeiro, um abraço para você, Cláudia Ribeiro. Pela foto aqui não dá para eu perceber, eu não sei se é Cláudia Ribeiro lá de Nilo Peçanha, de São Benedito. Se for um abraço, se não for um abraço também. Um abraço para Lupax. Tem dois, eu tenho um Lupaxinho lá, tem outro do Catequista Digital, tem um outro Lupax aqui, Diaconia Digital. Gente, é muita coisa. Eu quero entrar nesses negócios, essas diaconia digital, viu? Muito bem, Rose Santos, um abraço para você também, Amargosa. Daqui a pouco vai para a missa, né? Nossa Senhora do Bom Conselho. Patrícia Schindler, um abraço para ti também. Eneida, um abraço grande. Você deu meu abraço no Padre Kleber, olha lá, viu? Dayara, um beijo grande para ti. Material já chegou aqui, você já viu lá, dei um ok. Depois você vai ver o que é que vai acontecer com aquilo. Juarez Ferreira, Padre Juarez, um abraço para ti, meu querido. Um abraço também para o Padre Rânio aí na nossa Diocese de Amargosa. Talvez já indo para Amargosa, não sei se vai participar da festa lá ou não. Mas se for, Padre Rânio, leva o meu abraço ao Padre Almiro, que hoje completa 37 anos de ordenação, é isso, o Padre Ivan, que completa 29 anos, um abraço para esses meus irmãos, a eles já me dirigi na manhã de hoje, mas através de você, leve meu abraço, que não será agora um abraço virtual, mas compartilhado por você. Em breve, um abraço para Ivete Mota, Bruna, minha sobrinha aqui participando, Deus te abençoe. Cadê Levi, tá bem? Edneide aqui, um abraço para você, um abraço para Rita de Cássia Sampaio, um abraço para Isabel Fazendas, Bel, Lupax, catequista é Bel, um abraço, Bel. Maria Caldas, não é Simone, é Bel. Um abraço para Leandro, um abraço grande, Leandro, gente boa, lá de Elísio Medrado, agora está lá por Alagoinhas afora, celebrando aqui com a gente também, Nossa Senhora do Bom Conselho. Mari Campos, um abraço para você, e aqui o Leandro diz, feliz dia de Nossa Senhora do Bom Conselho para você, muito obrigado. Eu tenho aqui, cadê? Aqui é a minha réplica do quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, que eu fui lá buscar com os padres agostinianos em Jancena. Você sabe que eu estudo aqui no Pontifício Instituto Patrístico Agostiniano, são os agostinianos, né, que divulgam, que promovem essa devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho, de forma que eu fiquei em casa, não é, porque minha mãe fez uma promessa quando estava grávida de mim, a Santa Rita, que é uma agostiniana. Depois a minha diocese Nossa Senhora do Bom Conselho, uma devoção agostiniana, fiquei realmente bem em casa. Um abraço para Cláudia Ana Araújo, para Odaleia, que também acompanhando a gente, Vanita, um abraço para você, para Dineia Flores, Edilene Borges, Jorge Cone, Jorge, um abraço para você, um abraço para sua mãe, Anatólia, e todos aí da família, né? Para Claudineia Nascimento também, Rosa Santos, um abraço para
Maicon Malacarne. Padre Maicon, assim eu agora tô vermelho aqui, não sei se você ainda está na live. Padre Maicon Malacarne, ele contradiz o nome dele, quer dizer, Malacarne não é Malacarne, é Buona Carne e Buono Spirito anche. Padre Maicon, um abraço grande para você, muita felicidade no seu ministério. O Padre Maicon Malacarne, quem puder, vai aí atrás desse perfil, tem textos belíssimos. Eu esses dias até repliquei os textos do Padre Maicon, coisas muito, muito profundas, um escritor primoroso e com ideias realmente muito boas, muito acertadas, uma cultura, uma bagagem, uma espiritualidade invejáveis, ou melhor do que isso, motivadoras. Então um abraço aqui também para Adriano Barcel, para José Augusto, um abraço aqui, muita felicidade, abraço aí Rita, Guto, Filho, para todos vocês. Deixa eu ver quem é mais. Maria Eureni, chegando aqui lá do Ceará. A Eneida está dizendo que mostrou assim, o meu abraço lá, o Padre Kleber, um grande amigo. Joyce França, essa cantora que traz alegria para a nossa região, para o Recôncavo inteiro, que é o que está dizendo aqui. Lupax está dizendo uma bela catequese. Ai meu Deus do céu, um mistagou. Vocês dizendo essas coisas eu vou acabar acreditando. O problema é que eu fico vermelho e vocês não notam que eu fico vermelho, né? Porque eu tenho uma cor que me ajuda, mas se botar um sensor aqui na pele, vocês notam. Então, portanto, a Islan Weber, que chegando também, um abraço para vocês. Então, nesse dia de Nossa Senhora do Bom Conselho, nós vamos pedir a Nossa Senhora essa graça de acolher o seu conselho, de ouvir o seu conselho. Ontem eu já dizia a vocês, né, que essa palavra conselho a gente pode entender também nessa vertente de que conselho significa decisão. Concilium em latim significa também decisão. Então Nossa Senhora, ela é Nossa Senhora do Bom Conselho, porque nas bodas de Caná ensina a gente a fazer o que Jesus quer, mas ela também é Nossa Senhora da boa decisão. Ela soube tomar a decisão correta e justa na vida dela, que ela ou seja, que soube escolher, que soube fazer as escolhas justas, e escolheu justamente fazer a vontade de Deus. Não é como ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que foi que aconteceu? O salmista diz que quando Jesus entrou no mundo e assumiu a nossa carne, ele entrou dizendo assim: eis que eu vim para fazer a tua vontade. E onde é que ele diz isso? No ventre de Maria. Então Maria simplesmente entra em sintonia com esse verbo de Deus que está se fazendo carne dentro dela e consegue dizer a mesma coisa que ele dizia. Portanto, a gente, se quer dar uma resposta, a gente pode dar essa resposta a Deus e fazer a decisão que Deus quer, não pela força do muque da gente, mas porque a gente já recebeu Jesus dentro da gente. Desde o nosso batismo, a gente já se tornou uma coisa só com Ele. Não é? Nós somos enxertados na vida de Cristo. Agora a gente precisa deixar que essa vida de Cristo ganhe força dentro de nós. Aquilo que eu dizia, o mergulho, que a cruz é uma descida para o alto, pegar o impulso da descida e subir. Ele já fez a sua parte, é Ele que dá a força para a gente voltar para o alto. Então, contemplando essa imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, uma feliz festa de Nossa Senhora do Bom Conselho para todos nós, de modo particular para a nossa querida Diocese de Amargosa, paróquia de Amargosa, aí na Bahia. Mas há outros lugares, como Cícero Dantas, não é, que tem na Bahia, que tem Nossa Senhora do Bom Conselho como padroeira, tem a cidade de Bom Conselho, na Paraíba, também com Nossa Senhora do Bom Conselho como padroeira. Tem uma... não sei se é Belo Jardim ou Jesus, eu acho que é Belo Jardim, em Pernambuco. De todas as formas é ali na Diocese de Pesqueira. Na Diocese de Pesqueira eu sei que existe também uma paróquia que tem Nossa Senhora do Bom Conselho como sua padroeira. Então, que Nossa Senhora do Bom Conselho interceda por todos nós. Um dia abençoado. Fique com Deus, gente querida, e até amanhã, se Deus quiser.